A pergunta agora do Guilherme Dalagnese. Ele perguntou assim, uma pergunta até capciosa, né? Mas eu vou responder porque eu sei que muita gente não entende isso e acaba sendo levado por narrativas mentirosas, né, acerca do campo da metafísica com essas desculpas. Sabe aquele pessoal da mentalidade gnóstica que quer demonizar o sagrado, né, e sacralizar o profano, ou seja, inverter as coisas? Então eu vou explicar isso daqui. Ele perguntou, então a gente pode considerar o primeiro sacrifício de Abel como uma magia negra? Pesado, né? Pesado. Daí ele fala assim, porque a energia também foi canalizada ao sacrifício. Obrigado. Vamos lá. Fazer um suspense, né? Para você entender a lógica da coisa, por que Abel deu um sacrifício para o Deus bíblico, né? O Deus do Antigo Testamento, vamos colocar assim. O Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento também, tá? A única diferença é que o elemento central do Novo Testamento é o Cristo, né? Então, mas quando Cristo fala de Deus, ele está falando do Deus dos hebreus. Não há qualquer dúvida teológica quanto a isso ao longo de toda a história. E aqueles que levantaram essas dúvidas, como Marcião de Sinop, foram amplamente refutados e completamente refutados. Não tem como, pela própria escritura, você negar isso. Mas por que Abel sacrificou um animal, né? Por que a Bíblia fala? Basicamente, Caim matou Abel. Caim deu um sacrifício de vegetais para o Criador e o Abel deu um sacrifício animal. E Deus se agradou do sacrifício de Abel, mas não se agradou do sacrifício de Caim. Tá? Perfeito. Isso entra até em algo que o professor Lucas Máximo Alves falou no começo da live, onde ele citou a possibilidade de, antes da criação adâmica, né, terem existido tentativas de criação de outros, de anjos caídos, né? Então, mas eu não vou nem entrar nesse ponto, não precisa, tá? Isso entra naquilo que eu vinha falando sobre a feitiçaria e o paganismo. Tá? Quando você pega antes da lei de Moisés, todos os povos da terra faziam sacrifícios, tá? Para os seus deuses, para as suas divindades, que segundo a tradição judaica do Antigo Testamento, fica bem claro, isso é dito com todas as letras, já falei disso em outras lives, né? Esses seres eram demônios. Tá? Então, assim, não sou eu que estou falando, é a Bíblia que fala exatamente com essas palavras, que esses seres, para quem os antigos faziam seus filhos passar pelo fogo, ou seja, sacrificavam, queimavam seus filhos, né, ou faziam sacrifícios de natureza sexual, né, não vou ficar escolhendo palavra, enfim, eram, que é basicamente o conceito de magia sexual, né, eram demônios. Tá? O Antigo Testamento fala isso em algumas passagens e no Novo Testamento também. Tá? O apóstolo Paulo fala isso também. Tá? Então, sacrificavam seus filhos aos demônios. Né? Beleza. Então, todo o sacrifício que era feito dessa forma, derramamento de sangue, era um sacrifício feito aos demônios. E por que Abel fez um sacrifício parecido? Por que Abel, lembrando, Adão e Eva, a gente está falando lá do princípio, né? E, ok, por que Deus vai depois passar uma lei para o povo hebreu, fazer um sacrifício com um cordeiro, né, com o bezerro, enfim, e vai fazer a imolação e vai fazer o derramamento do sangue ali? Pô, isso aí, e o pessoal usa isso muito para tentar dizer, demonizar o sagrado, demonizar Deus, que é absurdo, assim, já me incomoda até de falar, mas enfim, por quê? Vamos lá. Quando esses povos
contactavam os deuses pagãos, eles faziam dessa forma, com as suas diferentes finalidades, né? Seriam com a finalidade de obter um favor, de vencer uma guerra, de ter uma colheita melhor, né? Ou simplesmente para agradar aqueles seres, eles derramavam sangue até mesmo de outras pessoas, né? Faziam dessa forma. Então, não é de se surpreender que, por exemplo, quando é que assim, não tem como explicar sem entrar nos dois pontos, mas vamos falar primeiramente de Moisés, né? Ele fez a forma que ele sabia ser a forma de se agradar um ser sobrenatural, um ser espiritual, tá? Basicamente, essa era a forma. Então, é preciso entender que no âmbito espiritual, a vida em si, ela corre pelo ser vivo animal. O ser animal, ele é um ser mais evoluído que o ser vegetal, tá? Então, o ser vegetal, ele foi criado antes, depois foi criado o animal, né, depois foi criado o homem, basicamente. Então, perfeito, até aqui tá tranquilo. É mais fácil de explicar essa questão, né? Nesse sentido, é mais fácil explicar essa questão usando a lei e o sacrifício da expiação dos pecados, tá? Eu vou chegar lá, mas eu vou começar por aqui. Então, nesse sentido, não tem nada que fale de magia negra ali em Caim e Abel, tá? Não existe um sacrifício nesse sentido, ele simplesmente ofereceu aquilo que ele tinha de mais valioso. Esse é o sentido, é o único sentido que você vai encontrar, tá? Porque não existia, se você parar para pensar nessa época, não existia dinheiro, não existia moeda, não existia troca por ouro, comércio, né? Então o que existia era o pastoreio. Então você deu o melhor do seu pastoreio, que é o melhor que você tem, basicamente. Então o que Deus levou em conta no gesto de Abel foi ele oferecer o melhor que ele tinha para ele, e não o ato de sacrifício. Isso aí é uma deturpação, é uma ofensa, a chamada blasfêmia, né, basicamente, quando dizem isso. Perfeito. Até aqui já deu para entender. Agora, quando você chega na lei mosaica, quando o Criador aparece, o Eterno aparece para Moisés e fala assim, se apresenta como eu sou o que sou, né? Eu sou o ser autoexistente, aquele que é, sempre foi, sempre será, em outras palavras, com o tetragrama sagrado e o Revavre, que os hebreus não citam o nome, tá? E preciso entender isso. Quando as pessoas ofendem a figura divina dessa forma, elas fazem isso pronunciando o santo nome em vão. Nós, no Brasil, não temos problema em falar ali a transliteração do nome de Deus na Bíblia, Jeová, Javé, né? Enfim, mas os judeus, eles não falam. Eles falam Hashem, eles vão falar o Eterno, o nome santo, o nome, tá? Mas eles não pronunciam, porque considera-se que é pronunciar o santo nome em vão. Então é um respeito ao sagrado, que evidentemente nós não temos por ignorância tanto, mas aqueles que utilizam esse tipo de artifício em falar essas coisas, eles desprezam ainda mais, né? Então eles realmente não apenas falam em vão, como ofendem. Então essa é profanação total, é inversão total, tá? Ok. Então, na época em que o povo hebreu é retirado do Egito, eles estavam totalmente imersos na cultura, na religião, na tradição egípcia, ainda que eles preservassem as tradições dos seus ancestrais, né? Só que a tradição dos seus ancestrais não levava em conta a lei, porque não existia lei. A lei vem depois de Moisés libertar o povo do Egito. Então, até então, não existia lei, tá? Então, quando o Criador se apresenta a Moisés, ele fala, no passado, me chamavam, eu me apresentei como El Shaddai e El Elyon, tá? Seus antepassados me conheceram
Eu me dei a conhecer por El Shaddai e El Elyon, que são títulos. Né? Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, tá? Mas não pelo meu nome, que é o nome, basicamente. Tá? Ele não se deu a conhecer pelo seu nome. Então ele se dá a conhecer pelo seu nome a Moisés. Nessa época, não existia a religião revelada. Existia a religião metafísica, que é uma espécie de tateando no escuro a pessoa conseguir encontrar a forma de conectar seres do outro lado, que podem ser espíritos dos mortos, podem ser entidades de seres que viveram em outras eras da Terra, de anjos caídos realmente, tá? Então, que são chamados forças da natureza, são outros tipos de seres, tá? Não é o espírito dos mortos no sentido que um ser adâmico morreu e está lá o espírito dele. Que alguém conectou, que está uma alma perdida, vamos colocar assim. Não, está falando de entidades. E claro que eu sei que essa questão da alma perdida, isso também dá debate, né? Mas vamos considerar que existe o espírito do ser humano morto e o espírito e um anjo caído, ou outros tipos de seres, tá? Então, todas as vezes, até então, não havendo religião, todas as vezes em que eles praticavam a sua religião, né, eles estavam sacrificando aos demônios para entrar em contato com eles. Fazia-se o derramamento de sangue, fazia-se uma oferenda vegetal. Os romanos faziam muito isso. Né? Oferecia-se vegetais. A gente herdou algumas tradições dessa. Por exemplo, quem gosta de duende, gnomo, vai lá e coloca uma maçã para o gnomo. Isso é uma prática pagã, só que modificada, levemente modificada para uma tradição moderna, para uma forma mais adaptada, tá? Então eles faziam isso, sacrifício de galinha, como se faz hoje, né? Nessas formas adaptadas dessas religiões antigas transportadas para a cultura brasileira, tá? Só que no passado era original, não era essa transmigração da religião. Então, sempre que alguma pessoa ia entrar em contato com o ser espiritual, ela fazia dessa forma, tá? Então, a forma que as pessoas entravam em contato e faziam um sacrifício, vamos falar assim, para um ser espiritual, um ser sobrenatural, que na época eram os anjos caídos, né, que eles adoravam, ela fazia através desse derramamento de sangue. O que o Criador vai fazer com Israel é precisamente mudar o significado do ato. O ato passa, então, a significar a purificação dos pecados. Então veja que nenhuma prática anterior a essa tinha essa conotação, perdoa os nossos pecados. Tá? Não, era agradar a entidade, era obter um favor, era obter um oráculo, uma revelação. Não, e não se santificar. O que o Criador, que é o Santo de Israel, que é o Santo dos Santos, tá, traz é o padrão eterno, que é a santificação, que é se separar, que é o que significa a santificação, do mundo, das coisas mundanas e das coisas que estão nos ares e debaixo da terra. É o caminho para a eternidade. Então ele muda o significado. Percebe? Então entenda isso. Muda o significado. Então ele faz o rito, mas sempre com a intenção da purificação do pecado. E quem que vai cobrar o pecado? Nesse caso ali no ato simbólico, é o Azazel que está no deserto. Então eles pegam o bode expiatório, porque o pecado gera uma dívida que é cobrada pelos demônios, no sentido que Deus criou as regras, o Eterno criou as regras, então os anjos caídos, eles cobram essas regras porque eles foram julgados e condenados ali pela violação dessas regras. Quando um ser humano vai e viola essa regra, ele vai exigir a conta daquilo. Então,
O Criador, então, estabelece uma forma de purificar, né, a aspersão, tá? Para canalizar aquele pecado, jogar num bode expiatório, que é um animal que vai levar os pecados do povo, e ele entrega aquela conta como que uma fatura pro Azazel no deserto, que é a entidade que vai cobrar pelo pecado. É a regra cósmica. Ao mesmo tempo em que ele já está estabelecendo uma tipologia que vai se cumprir em Cristo, que isso você já deve ter visto os teólogos explicarem, para quem gosta de teologia, né? Então ele já estabeleceu o padrão, e aí entra o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Não mais precisando, isso o apóstolo Paulo ensina extensivamente, não mais sendo necessária, na visão cristã, na visão daqueles que consideram Cristo como o Messias e o Filho de Deus, né? Não mais sendo necessário o rito da purificação do pecado. Porque agora você tem acesso direto ao Pai mediante Cristo como interventor. Então você pede pecado diretamente a Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele te perdoa do pecado diretamente, sem a necessidade do rito feito no Antigo Testamento. Então essa é a questão. É assim que funciona. Tá? E então aí você consegue perceber as diferenças, né? Das formas de sacrifício. No Antigo Testamento, Deus já estabelece que a feitiçaria é um pecado, na lei, né, ele já expõe isso aqui é pecado, não faça isso, não deixarás viver quem pratica essas coisas, na lei. No Novo Testamento, já a coisa passa para um nível de consciência. Não vai mais ser apedrejada a pessoa. Não. Porque a consequência não é mais na terra. No Antigo Testamento, a consequência era na terra. Ou você vai viver, ou você vai morrer. Ou você vai ser parte do povo eleito da geração sacerdotal, reino e sacerdócio, tá? Que é aquilo que é estabelecido em Melquisedeque, tá? E depois em Moisés, como um representante desse sumo sacerdote, desse sacerdócio divino na terra, percebe? E então ele vai passar isso mediante a lei. Então a lei vai falar quem vai viver, quem vai morrer. O pecado era punido com a morte. Já no Novo Testamento, na Nova Aliança, quando isso é expandido para o mundo, você já vai falar outra coisa. Você já vai entender outra coisa. O que Cristo fala? A vós é chegado o reino dos céus. E ele fala extensivamente sobre a vida eterna. Então ele já traz a condição da eternidade. Esse é o caminho para a eternidade. Não apenas o padrão eterno, mas o caminho para a eternidade. É transcendência pura. Tá? Então, aí você entende a razão de tudo. E no Novo Testamento continua sendo estabelecido aquilo que era no Antigo, né? Só que a diferença é que você não vai ter mais uma punição com a morte por apedrejamento, com banimento do povo, como era na lei mosaica, na lei de Moisés. Não, você já vai ter a consequência de herdar o reino dos céus, herdar a vida eterna, ou não. Ou sucumbir junto com esse mundo fadado, aquilo que o próprio Cristo chamou de segunda morte, a ausência definitiva da existência. Então ele te dá duas opções: a eternidade ou o fim da vida, em um âmbito metafísico, espiritual. No Antigo Testamento também era dito isso. Veja, te dou aqui, te coloco diante de vós dois caminhos, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Tá? A bênção e a maldição, a vida e a morte. Então escolhe a vida. No Novo Testamento, ele já traz isso, só que num âmbito de vida eterna, de eternidade, de continuar seguindo junto com os seres que serão a vida.
Ele realmente te dá aquilo que é o que há de mais precioso para um ser eterno, para um Elohim. Quer devolver a condição ou te oferecer a condição de eternidade. Vai depender do ser, se é devolver ou obter, tá? Porque está escrito também no Novo Testamento que pelo sangue de Cristo vertido na cruz, ele está reconciliando todas as coisas de volta para si. Que estão no céu e que estão na terra. Tá? Nos céus e na terra. Não necessariamente debaixo da terra. E debaixo da terra, vale lembrar que Cristo, de forma atemporal, pregou a salvação pela remissão dos pecados. No tempo em que esteve, nos 3 dias terrenos, em que ele esteve entre a morte e a ressurreição. Recebeu as chaves do inferno, as chaves da morte. Tá? Então, o que ele fez lá é mistério, né? O que ocorreu ali. Mas o projeto é reconciliar todas as coisas que estão na terra como nos céus de volta para Deus. Então esse é o projeto. Quando a gente fala Deus aqui, a gente está falando simplesmente o eterno, o Criador. Tá?